Amém. Glória a Deus. Motivo de muita alegria, vamos começar mais uma reunião de oração aqui. Então, como o pastor Celso sempre fala, vamos começar orando, né? Reunião de oração, vamos começar orando. Amém? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, este privilégio de estarmos aqui na tua casa, Senhor, para juntos te adorarmos, para juntos, Senhor, estarmos aqui buscando a tua face, a tua presença, Senhor. Que hoje tudo se faça aqui, Senhor, para a glória do teu nome. Te peço que o Senhor use cada um de nós aqui nesta noite, nesta reunião, e que o seu nome seja glorificado. E assim nós oramos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, eu quero convidar vocês a gente ler uma carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, vou ler o versículo 2. Colossenses capítulo 4, versículo 2, diz assim: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Essa versão aqui. Estou lendo na versão da King James. Então, em cima deste versículo, né, que nós vamos estar iniciando aqui, o tema da ministração de hoje, né, que eu quero estar compartilhando com vocês é a prioridade da oração. E eu quero começar dizendo que a oração, ela não é apenas um recurso para a gente usar nos nossos momentos difíceis. A oração, ela é o ambiente onde nós entramos em intimidade com Deus, onde nós recebemos direção, onde nós somos transformados e onde nós mantemos acesa a chama do Espírito, da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, a grande realidade é que nós vivemos em um tempo de uma geração que ela vive muito conectada, não é verdade? Mas muitas vezes essa geração conectada está desconectada de Deus. Então hoje nós temos acesso a muita informação, mensagens, vídeos, redes sociais, entretenimento, e tudo isso muitas vezes tem nos empurrado a nós perdermos o lugar mais precioso, que é a presença de Deus, e estar em oração. Então, na igreja nós podemos ter música, louvor, programação, estrutura, eventos, atividades, mas se nós perdermos o lugar da oração, nós perdemos o fogo no altar. Porque a oração, ela é a respiração da vida espiritual. Assim como o corpo, ele não sobrevive sem oxigênio, a nossa vida espiritual, ela não sobrevive sem oração. Em Lucas capítulo 18, versículo 1, vamos ver lá. Lucas 18, versículo 1, diz assim: e ele falou-lhes uma parábola com este fim, de que os homens devem orar sempre e nunca desfalecer. Então, nota que o texto bíblico aqui, ele relata que Jesus está contando aos seus discípulos uma parábola, e esta parábola, ela tem um objetivo, ela tem uma finalidade. E não era simplesmente para que as pessoas, dizendo ali para os discípulos que era algo bom orar, que era bom as pessoas orassem. Mas o objetivo desta parábola é para mostrar para eles que eles deveriam, quer dizer, que era necessário, que era muito importante, que era essencial que eles orassem. Aí fala, eles deviam orar de vez em quando. O que fala o texto? Eles deveriam orar sempre e nunca desfalecer.
Então, quer dizer, eles deveriam orar, perseverar na oração, e eles nunca deveriam desanimar nas suas vidas de oração. Ou seja, a oração na vida do cristão, a oração na vida da igreja, não é um simples detalhe da vida cristã. A oração, para nós, tem que ser uma prioridade. Hoje muitos sabem cantar, sabem louvar, sabem falar sobre Deus, muitos até trabalham para Deus, mas poucos param para estar com um tempo de qualidade a sós com Deus. E existe uma grande diferença entre ter informação sobre Deus e ter uma intimidade real com Deus. A oração é o lugar onde nós deixamos de apenas ouvir falar de Deus e nós começamos a caminhar com Ele. Nós começamos a ter experiências reais com Ele. Jó, ele declarou o seguinte: eu antes te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42, verso 5. Então, essa é a diferença que a oração produz. Ela transforma conhecimento teórico em um relacionamento verdadeiro. Ela transforma religiosidade em intimidade. Ela transforma a rotina em presença de Deus manifestada nas nossas vidas. Ela transforma a nossa fraqueza em poder espiritual. Aí, uma pergunta aqui, dentro do que nós estamos falando. Por que a oração ela perdeu valor? Esse é um item. Aí eu dividi em algumas subitens aqui. Por que a oração perdeu valor? Porque o espírito deste mundo, ou melhor, o espírito do príncipe deste mundo, que é o diabo, ele quer roubar a nossa fome por Deus. A Bíblia vai falar sobre isso em 1 João 5,19, onde diz lá: sabemos que somos de Deus, mas que o mundo todo jaz no maligno. Então quer dizer, Satanás e seus enviados, que são os demônios, eles vão usar esse sistema mundano em que nós estamos inseridos, em que nós vivemos, e eles vão tentar sempre nos convencer de que as coisas visíveis são mais importantes do que as invisíveis, de que o que é material é mais importante do que o que é espiritual. Então, o nosso inimigo, ele vai trabalhar sempre para nos empurrar para uma vida assim, cada vez mais apressada, para mais distrações, para vivermos cada vez mais ansiosos, para vivermos até nos comparando uns com os outros, para nós sermos até escravos consumistas e para uma vida cristã mais rasa e mais superficial, cada vez mais nesse sentido. O mundo vai dizer para nós: produza mais, conquista mais, apareça mais, tenha mais. Seja o dono da sua vida, esteja no controle de tudo na sua vida. Mas Deus vem e nos diz assim: permaneça em mim, dependa de mim, me busque mais, entre no teu quarto, feche a porta, fale comigo, aprenda a ouvir a minha voz. Então, o príncipe deste mundo, ele quer nos tornar ocupados demais para orar, cansados demais para buscar a Deus e distraídos demais para ouvir a voz de Deus. E uma igreja que não ora, ela começa a viver apenas de métodos, de estratégias humanas e não sendo guiada pelo Espírito de Deus. Mas outra resposta para essa pergunta: por que a oração perdeu valor? Eu coloquei aqui: porque muitos se dizem cristãos, ou muitos que se dizem cristãos, confundiram graça com ausência de responsabilidade.
A palavra vai nos dizer que nós somos salvos pela graça. Isso é maravilhoso, que a Bíblia declara, pela graça somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Mas a graça que nos salva é a graça que nos transforma também. A graça não é uma licença para que a gente viva longe de Deus. A graça, na verdade, é um convite para que a gente venha para mais perto de Deus. Jesus, ele pagou o preço na cruz. Ele pagou tudo que era necessário para que a gente pudesse nos aproximar de Deus. Ele nos abriu o caminho. O véu foi rasgado. Mas a presença dele, muitas vezes nós negligenciamos em buscar a presença dele. Então a presença de Deus, ela está aberta. Nós temos um caminho aberto para buscar a presença de Deus. Então, é uma responsabilidade nossa o quê? Buscar. Entrar pela porta. Buscar a Deus, ter intimidade com Deus. A porta está aberta, mas quem que precisa passar pela porta? Diariamente, buscando a Deus, insistindo, perseverando na oração, somos nós, não é? Outro ponto aqui, a oração, ela é relacional, é um relacionamento. Oração não é ritual. Muitas pessoas pensam que oração, muitas vezes as pessoas falam de forma bonita, falam palavras bonitas, né? Mas oração não é discurso. Oração é comunhão. Oração ela é uma conversa de duas vias. Nós falamos com Deus e Deus fala conosco. Jesus é quem nos fala assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que vocês quiserem e assim vos será feito. João 15:7. E a chave aqui está na palavra permanecer. Não é a gente buscar que Deus nos visite ou que a gente visite a Deus de vez em quando. Isso aqui fala de intimidade. Permanecer fala de continuidade. Fala de vida diária no secreto com Deus. Muitas vezes a gente acaba tratando a Deus como um pronto-socorro espiritual. Nós só corremos para Ele quando a dor aperta, quando a situação fica difícil. Mas Deus, Ele não quer ser apenas a nossa última alternativa. Ele quer ser a nossa primeira prioridade. Outra coisa, o perigo de buscar apenas as mãos de Deus e não o coração de Deus. Muitas pessoas elas se aproximam de Deus apenas pelo que Deus pode fazer. Querem a cura, mas não querem um relacionamento. Querem a provisão, mas não querem a presença. Querem um milagre, mas não querem permanecer no altar. Querem resposta, mas não querem intimidade. Mas oração não é usar Deus para eu conseguir coisas. Oração é a gente se render a Deus para a gente nos permitirmos sermos transformados por Ele. É claro que Deus responde orações. É claro que Deus cura. É claro que Deus provê. É claro que Deus opera milagres. Nós somos testemunhas disso. Quantas respostas de oração nós não temos testemunhado? Mas o maior milagre da oração não é quando Deus muda a situação. O maior milagre é quando Deus muda o nosso coração. É quando Deus me muda por dentro. Através da oração, Deus ele não nos dá apenas coisas. Ele nos dá mais dele. Ele nos revela mais do seu coração. Para nos mudar, para nos fazer sermos transformados conforme a sua imagem, para nós sermos cada vez mais parecidos com Ele. Outro ponto, Jesus é o nosso maior exemplo de oração. Vocês concordam?
Se nós pudéssemos falar de alguém que não precisasse de orar, essa pessoa seria Jesus. Vocês concordam? Ele era o Filho de Deus, ele era santo, ele era perfeito, ele tinha autoridade, ele tinha poder, unção, mas mesmo assim, Jesus era um homem de oração. Jesus, ele orava e orava muito. A Bíblia fala em Marcos 1,35, tendo-se levantado alta madrugada, quer dizer, quando ainda estava escuro, ele saiu, foi para um lugar deserto e ali ele orava. Antes de Jesus sair para atender as multidões, para servir as pessoas, a prioridade dele era estar na presença do Pai, era buscar o Pai. Antes dos milagres, Jesus buscou o Pai. Antes de decisões importantes, por exemplo, antes de escolher seus 12 discípulos, ele passou a noite orando na presença do Pai. Jesus, ele antes de enfrentar a cruz, ele buscou ao Pai. Jesus, ele não orava porque ele era alguém fraco espiritualmente. Ele orava porque ele vivia e se colocava totalmente, diariamente, a todo tempo, em dependência do seu Pai. Então, se Jesus, sendo Filho de Deus, sendo quem ele era alguém que priorizava a oração na vida dele. Vocês conseguem imaginar o quanto nós, muito mais, precisamos priorizar a oração nas nossas vidas? A pergunta é, se Jesus precisava separar tempo para estar com o Pai, por que nós achamos que conseguiremos vencer qualquer coisa nas nossas vidas sem oração? Outro ponto. O poder que carregamos está ligado à vida de oração que nós cultivamos. Certo? É aquela frase que as pessoas falam muitas vezes, né? Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. E uma frase importante que eu coloquei aqui para a gente guardar é o seguinte. Nesse sentido, o poder de Deus que nós carregamos está diretamente ligado à nossa vida de oração. Não existe poder, fogo no público se nós não tivermos uma vida no altar, no secreto com Deus. O que aparece em público tem que ser sustentado pelo que é cultivado, pelo que é cultuado no secreto. Ao lermos e nós meditarmos no livro de Atos dos Apóstolos, inclusive outro dia eu estava vendo um apóstolo, ele estava falando assim, quando ele era novo convertido, quando ele chegou no livro de Atos dos Apóstolos, ele entrou em choque, que ele já estava há um ano já frequentando a igreja, ele já tinha lido a Bíblia mais de 3 vezes inteira. Aí ele parou no livro de Atos dos Apóstolos de novo, ele começou a ver ali as direções do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo, os milagres, Deus fazendo. Ele começou a se comparar, peraí, tem alguma coisa errada, porque onde eu estou, eu não estou vendo essas coisas. Então, se a Bíblia fala que lá tinha milagres, Deus falava, Deus conduzia, o que está errado na nossa vida que está diferente daqui? Porque eles lá buscavam a Deus, eles tinham a direção de Deus, eles tinham a direção do Espírito Santo. O que está de errado aqui? Então, ao lermos e nós meditarmos no livro de Atos dos Apóstolos, nós podemos ver claramente ali que a igreja primitiva, ela tinha poder porque ela tinha uma vida de oração no secreto e no público, na comunhão uns com os outros. Eles estavam sempre em oração, buscando a Deus em todo o tempo.
A gente vê lá no capítulo 1, a partir do capítulo 1, antes do Pentecostes, o que eles estavam fazendo? Eles estavam reunidos, perseverando em oração. Atos 1,14, todos estes perseveravam unânimes em oração. A gente vai para Atos capítulo 2, a gente vê o Espírito de Deus sendo derramado no dia de Pentecostes, antes do fogo cair publicamente, havia uma igreja perseverando em oração. Então a oração, ela é quem prepara o ambiente para a manifestação da presença do Espírito Santo em nosso meio. Então eu coloquei aqui 3 propósitos da oração. Primeiro, a oração ela aprofunda nosso relacionamento com Deus. Orar é a gente buscar conhecer o coração do nosso Pai. Quanto mais oramos, mais sensíveis nós vamos ficar para ouvir a voz de Deus. Quanto mais nós permanecemos na sua presença, mais parecidos com Cristo nós nos tornamos. A oração é quem nos alinha com a vontade de Deus. Às vezes nós entramos na oração querendo que Deus mude tudo ao nosso redor. Mas nós saímos de lá, depois de um certo tempo, quando somos quebrantados e descobrimos que, na verdade, o que Ele mais queria era nos mudar, era habitar dentro de nós, se relacionar conosco, para que a gente realmente pudesse desfrutar da Sua presença. Segundo ponto, o propósito da oração. A oração nos prepara para a volta de Cristo. Jesus disse: olhai, vigiai e orai, porque vocês não sabem o dia, quando será o tempo. Marcos 13:33. A oração, ela mantém o nosso coração despertado. Uma igreja que ora é uma igreja vigilante. Uma igreja que ora é uma igreja que discerne os tempos. Uma igreja que ora, ela não é facilmente enganada. Uma igreja que ora mantém suas vestes limpas e suas lâmpadas acesas. A oração, ela nos prepara para nós encontrarmos com o noivo. Então, mais um propósito da oração aqui. A oração, ela abre caminho para o sobrenatural. Jesus, diante do túmulo de Lázaro, ele orou, disse assim: Pai, graças eu te dou porque o Senhor me ouve, porque tu me ouvistes. Aliás, eu sei que o Senhor sempre me ouves. João 11, 41 e 42. Depois disso, ele proclamou, ele decretou: Lázaro, sai para fora. E Lázaro ressuscitou. Então, o milagre público ali, na verdade, foi resultado de uma comunhão contínua. Jesus sabia que o Pai sempre o ouvia, pois ele vivia sempre conectado com o seu Pai. A oração é o ambiente onde a fé é fortalecida, a nossa autoridade é alinhada e o sobrenatural ele encontra espaço para se manifestar no nosso meio. Uma igreja que ora é uma igreja que vê cadeias sendo quebradas, é uma igreja que vê vidas sendo libertas, é uma igreja que vê famílias sendo restauradas, transformadas, jovens alcançados, jovens transformados, porque não tem como, num tempo que nós estamos vivendo, se nós não tivermos uma vida real de oração, esta geração jovem, de juventude, se perderá. Muitas vezes nós queremos poupar nossos jovens, nossas crianças, de coisas fortes espirituais. Só que o mundo, o diabo, ele não poupa nossas crianças, nossos jovens das coisas fortes lá no mundo. Eles não têm medo, não têm vergonha de apresentar coisas fortes para eles. Então, tem geração que está se perdendo porque nós, como igreja, estamos querendo poupar os nossos jovens de coisas espirituais. Ah, não.
Isso aí é muito forte. Falar de expulsar demônio, falar de buscar mais a Deus, falar de ter mais intimidade com Deus. Não, vamos ser mais light, vamos poupar os nossos jovens. Só que enquanto isso, gerações de jovens estão se perdendo. Porque não vem manifestação de Deus em nosso meio. Não vem que Deus é real em nosso meio. Aí entra em conflito, eu não vejo nada. Eu não vejo manifestação. Eles falam, mas eu não vejo nada. Se fala da boca para fora, mas cadê o poder real de Deus? Cadê a manifestação real de Deus em nosso meio? E uma geração está se perdendo. Outro ponto, o altar não pode ficar vazio. No Antigo Testamento, a gente vê lá que o altar deveria permanecer sempre aceso. Lucas 6,13 vai dizer assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Hoje nós somos o altar de Deus. O fogo do Espírito Santo precisa permanecer aceso em nós, mas o fogo não permanece aceso onde não há entrega. Fogo não permanece onde não há oração. Fogo não permanece onde não há busca. Fogo não permanece onde não há sacrifício espiritual. A oração, ela é o lugar onde colocamos nossa vida novamente diante de Deus. Senhor, estou aqui está a minha vontade, aqui está a minha ansiedade, aqui está a minha família, aqui está o meu chamado, o meu ministério. Eu confesso diante do Senhor os meus pecados, aqui está a minha dor, aqui está o meu futuro. Eu entrego tudo que eu sou ao Senhor. A oração é que mantém o fogo no altar aceso nas nossas vidas. Então, talvez hoje, Deus esteja nos perguntando isso. Onde está aquele tempo de qualidade que você tinha comigo? Onde está aquela fome? Onde está aquela sensibilidade espiritual? Onde está aquele altar de adoração? E quando Deus nos faz estas perguntas, Ele não faz isso para nos acusar, mas é para nos convidar, é um convite. Deus, Ele não está apenas apontando a nossa falta de oração, a nossa pouca vida em oração. Na verdade, Ele está nos chamando de volta para a comunhão, de volta à intimidade com Ele. Deus, o nosso Pai, está dizendo: filho, volta para o lugar secreto. Filha, volta para a minha presença. Eu quero falar com você, eu quero curar você, eu quero tratar de você, eu quero renovar você e a sua esperança. Eu quero derramar o meu Espírito sobre você. Eu quero te encher da minha presença, do meu Espírito. Para terminar aqui, eu quero trazer uma palavra específica para esse grupo aqui, para vocês. A gente se reúne aqui nas segundas-feiras. E essa palavra aqui, eu quero me incluir nela. Nós precisamos entender que nós não estamos aqui apenas para cumprir uma agenda, uma programação aqui da igreja. Nós estamos aqui porque nós atendemos ao chamado de Deus para manter o fogo do altar aceso neste lugar. Então, esta reunião, este pequeno grupo de oração aqui, não é um grupo comum. Afinal, aqui, quando a gente ora em concordância, nós fazemos com que este lugar ele se torne um lugar de intercessão, um lugar onde nós vencemos batalhas espirituais, um lugar de sensibilidade profética espiritual,
um lugar onde a gente clama, onde a gente chora por vidas, um lugar onde clamamos pela igreja, um lugar onde a gente se coloca na brecha por situações. E Deus procura pessoas assim, que levem a sério e que se coloquem na brecha. Ezequiel 22:30 vai dizer: eu busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim por este povo. Quer dizer, Deus não precisa de muitos, viu? Mas Ele procura por homens e por mulheres, por alguém que se dispõe a pagar o preço de se colocar na brecha, por pessoas, por situações, para que Ele haja em favor dessas pessoas, mude as circunstâncias, mude as situações ao nosso redor. Então, que Deus encontre em nós essas pessoas, esses homens, essas mulheres que digam: eis-me aqui, Senhor, conta comigo, eu vou orar, eu vou permanecer, eu vou vigiar, eu vou interceder, eu vou manter aceso o fogo do altar na minha vida. Então, a prioridade número 1 da nossa vida não deve ser apenas de trabalhar para Deus ou de fazer coisas para Deus, mas sim de estar com Deus. Antes de sermos usados por Deus, precisamos ser encontrados por Ele no lugar secreto da oração. Antes de falarmos às pessoas sobre Deus, precisamos falar com Deus sobre as pessoas. Antes de ministrarmos para as pessoas, precisamos ser ministrados pelo Espírito Santo. Precisamos nos tornar amigos do Espírito Santo. E eu creio, e eu tomo posse, que por meio dessas reuniões de oração aqui nas segundas-feiras, que o Senhor, o nosso Deus, Ele está restaurando o lugar do altar da oração na nossa igreja. Não como peso, não como obrigação religiosa, mas como um lugar onde a gente sente prazer, onde nós entendemos a prioridade, onde que nós devemos dar a oração, da necessidade da oração, que para nós deve ser uma honra e um privilégio. Então a oração é o convite do nosso Pai para mantermos a nossa intimidade com Ele. Quero convidar vocês a ficar de pé agora. Eu quero orar agora. Mas eu quero te convidar a você com as suas próprias palavras, né? Enquanto eu vou orando aqui, você vai fazendo a sua própria oração de entrega ao Senhor. Mas também vou orar aqui, você também pode, em concordância, tomar posse dessa oração como se fosse a sua também, né? Quer dizer, soltam palavras. Então, põe a mão no seu coração, se renda diante do Senhor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu venho a Ti, Senhor, nesta hora, pois eu reconheço que eu preciso da Tua ajuda. Me ajuda a priorizar a oração na minha vida. Me perdoe, Senhor, por eu muitas vezes dar desculpas, por eu dizer que eu estou muito ocupado, ou eu estou cansado demais para Te buscar, para estar no secreto com o Senhor. Perdoa-me, meu Deus, porque muitas vezes eu apenas busquei as Tuas mãos, eu apenas busquei as Tuas bênçãos, eu não busquei priorizar, buscar a Tua face, a Tua presença, conhecer o Teu coração. Me perdoe, Senhor, por permitir que as distrações apagassem a minha fome por Ti. Hoje, como igreja aqui, Senhor, nós queremos Te pedir perdão, nós queremos nos arrepender.
se nós como igreja não somos de verdade uma casa de oração, se nós não priorizamos realmente como igreja a vida de oração, então nós nos arrependemos e nós pedimos que nos traga de volta ao teu altar. Restaura nossa comunhão com o Senhor, pois não queremos ser uma igreja que apenas ouviu falar do Senhor. Queremos te ver, queremos ter experiências verdadeiras com o Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Queremos ser guiados pelo teu Espírito. Queremos viver em intimidade contigo. Queremos permanecer em tua presença. Vem, Senhor, reacende o fogo da oração nas nossas vidas. Renova a paixão por estar no secreto com o Senhor. Desperta o nosso coração para intercedermos mais, para orarmos mais. Ensina-nos a vigiar, a orar. Faz de nós verdadeiros sacerdotes diante do teu altar. Em nome de Jesus, nós declaramos aqui, nós renunciamos à frieza espiritual, nós renunciamos a toda distração de estarmos na tua presença, que impede de estarmos na tua presença. Nós renunciamos a uma vida cristã rasa, superficial, nós renunciamos a uma vida cristã sem intimidade. A partir de hoje, nós escolhemos buscar mais a tua presença, nós escolhemos priorizar mais a nossa vida em oração. Nós declaramos que individualmente, como igreja, nós escolhemos manter o altar da oração sempre aceso em nosso meio. E assim oramos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem pode tomar posse desta palavra, pode dizer amém. Glória a Deus.